Ok, chegou o momento. A experiência imersiva já acabou, os ganhadores já foram premiados, então finalmente podemos falar sobre os desafios do ARG de maneira aberta e dessa vez sem omitir detalhes. Porém, antes de começarmos, como são muitas senhas e muitas explicações, eu vou focar em explicar apenas como cada uma delas foi descoberta e o que tinha nos arquivos bloqueados. Mas os detalhes sobre a história vocês podem conferir nos meus vídeos sobre o ARG, ou vocês mesmos podem usar as senhas que eu vou revelar aqui e rever as postagens e arquivos, pois eles ainda continuam disponíveis na internet, assim como os perfis dos personagens, pelo menos por enquanto. Mas vamos lá, peguem uma pipoquinha, um lanchinho, porque hoje vai ser um daqueles videozões. Para ser mais organizado, eu vou dividir por blogs. Vamos começar pelas senhas do blog da Verô, o último rastro. A primeira senha a ser descoberta foi de um arquivo PDF que estava na postagem sem assunto, um e-mail anônimo, de 27 de julho. E a senha estava escondida no nome de outro arquivo, a página do Diário da Bisavó Dulce, da primeira postagem do blog em 24 de julho. No final do nome do arquivo tinha essa numeração, 0991. Essa era a senha. E o conteúdo do PDF era um boletim de ocorrência sobre Albert Muller, uma das pessoas desaparecidas em 1957. Segunda senha. Foi na postagem Psiu, precisamos ser discretos. Desculpa, quis ser dramático. A senha estava escondida nos caracteres circulados na receita de bolo, postado no Instagram da Verô. E eu até queria dar ênfase para a letra A, circulada quase imperceptível na palavra acrescentar, e também o número 2, na parte meia xícara. Sendo assim, a senha ficou 322A451. E o conteúdo da postagem era um aviso da Verônica sobre manter discrição nas próximas postagens dela, para evitar o monitoramento de Zarastro. Terceira senha, da postagem Qual sua música favorita? A senha estava escondida na playlist da Verô no Spotify. A ordem e o nome das músicas formavam uma frase indicando onde e em que ordem a senha estava. 3999110. E o conteúdo da postagem era a Verônica ter recebido um envelope de Zarastro na sua casa, contendo uma carta de tarô do diabo e um aviso sobre as regras do jogo. Quarta senha. Aqui foi quando Zarastro hackeou o blog da Verô. A postagem bloqueada tinha os símbolos de 2 estrelas e 3 sóis. A senha estava escondida em 3 locais. Na lista de desaparecidos, na postagem Minha Família Não Foi a Única, em 30 de julho, tínhamos que marcar as datas da lista em um calendário de 1957. E as marcações formavam letras em cada mês. L em junho, E em julho e S em agosto. Cada letra correspondia a um símbolo desse primeiro mosaico que tinha no Instagram do Zarastro. L era de lua, E de estrela e S de sol. E o mês que a letra estava correspondia ao seu valor na senha. Junho é o mês 6, então L, que na verdade é a lua, é o valor 6. Julho é o mês 7, então E, que se refere à estrela, é o valor 7. Agosto é o mês 8, então S de Sol é 8. Por fim, a ordem da senha está nos símbolos do nome da postagem no blog, 2 estrelas e 3 sóis. E agora que já sabemos do valor dos símbolos, é só trocar pelos números, 77888. O conteúdo da postagem era uma mensagem no idioma romani, e no fim da postagem havia um link invisível que levava para um blog de Zarastro, o blog Gosvali. E agora nós vamos entrar nas postagens desse blog. E para ser objetivo, por algumas postagens seguintes, o enigma seguia esse mesmo padrão dos símbolos trocados por números, mas com alguns acréscimos. Então eu vou deixar uma colinha aqui do lado e vou só explicando o que modificou. A quinta senha era da postagem de 6 de agosto, e seguindo a ordem dos símbolos do mosaico que tinha no perfil de Zarastro naquele período, a senha era 877. E o conteúdo era um texto de Zarastro revelando ser a cigana do Circo dos Horrores. Sexta senha, da postagem de 7 de agosto. O mosaico dos símbolos nos blocos foi atualizado, então é só seguir a nova ordem. 8, 7, 6, 7.
O conteúdo era sobre a chegada da cigana no circo e a vida precária e desigual entre os integrantes da trupe. Sétima senha, da postagem de 8 de agosto. Estava escondida em outro mosaico atualizado, mas dessa vez tinha uma modificação. O mosaico tinha duas luas, a real que estava no horizonte atrás dos blocos e o símbolo em um dos blocos. A lua real, que era a lua que consideramos quando descobrimos os valores dos símbolos, está virada para a direita e o valor original dela era 6. Mas o símbolo da lua no bloco está invertido, indicando o valor do número invertido também. Imaginem como se tivessem virado a lua minguante no céu de cabeça para baixo. Se fizermos a mesma coisa com o número 6, temos então o número 9. Então agora tínhamos uma nova regra. Lua minguante virada para a direita é 6, e a lua minguante virada para a esquerda é 9. Tirando esse detalhe, os outros símbolos no mosaico mantiveram os mesmos valores. Então a senha era 87978. O conteúdo da postagem era sobre o fracasso de público no circo, o Sr. Freak começou a enlouquecer e ele foi até a cigana exigindo ajuda. Oitava senha, da postagem de 9 de agosto. A senha estava escondida em mais um mosaico atualizado, dessa vez com 2 novos detalhes. Havia um símbolo do sol pela metade, que por lógica indica metade do valor original, e um dos blocos não tinha símbolo, indicando o valor 0. Então a senha era 84077. E o conteúdo da postagem falava sobre a cigana abrir um portal, o palhaço preto ter sido invocado e uma nova era começou para o Circo dos Horrores, mas com um preço alto. Nona senha, da postagem de 10 de agosto, escondida em outro mosaico atualizado, dessa vez com as fotos embaralhadas. Depois de reorganizá-las, o único detalhe a se atentar era o símbolo do sol novamente pela metade. Então, a senha era 6877764. O conteúdo da postagem era sobre as vítimas do cativeiro que viraram aberrações para o circo, falando que elas morriam após algumas apresentações ou eram possuídas por entidades sombrias. Falava também sobre Devil e o Sr. Freak se aproximarem cada vez mais, e a chegada do palhaço branco Demont. Antes da 10ª senha do blog Ghostvalley, apareceu outro enigma paralelo, que era de descobrir uma outra senha escondida para enviar para Verônica para ela recuperar o seu blog e o último rastro. E essa senha estava escondida bem discretamente em todas as postagens no blog Ghostvalley, com símbolos no meio dos textos. Em destaque, tinha um sol bem minúsculo, parecendo um ponto, e uma lua também invertida, indicando o número 9 outra vez. E a ordem da senha era a ordem das postagens. Por fim, ficou 87798. Enviamos essa senha para a Verô numa caixa de perguntas nos stories dela e ela recuperou o blog. Seguindo, 10ª senha, da postagem de 11 de agosto. Aqui o mosaico mudou, de blocos para cartas de tarô, mas a lógica continua praticamente a mesma. Mas como? Algumas imagens foram postadas com músicas, e os títulos e letras dessas músicas se referem aos símbolos já usados antes. Já peço perdão se eu pronunciar errado. Blastman San Fili de Stelle era estrela. 7. Surdato era sol. 8. It Save Night Alone era estrela também. 7. Toxicity era sol também. 8. E Did It Again era lua. 6. A ordem da senha era a ordem das cartas com músicas. Então, a senha era 78786. O conteúdo da postagem se tratava de descrições sobre a entidade por trás do palhaço branco. Uma energia antiga e maligna que possui, corrompe, enlouquece e traz caos quando encarnado. E os primeiros relatos de sua existência datam da era medieval, indicando uma possível conexão com o reinado de Cliff XIV também. 11ª senha, da postagem de 13 de agosto. Já aqui tivemos vários elementos, então vamos por partes. Zarasto postou um stories no Instagram de alguém discando um número num telefone antigo. Vendo o vídeo com calma e anotando, era na verdade o número da central de atendimento do parque. Outro ponto foi que o mosaico foi atualizado com 4 cartas de tarô viradas: sacerdotisa, imperador, amantes e justiça.
Elas não tinham músicas, mas seguindo a ordem que elas estão no mosaico, tínhamos o número 2, 4, 6, 8. Aparentemente, para facilitar, Zaraço também postou uma enquete de sim ou não. E as pessoas que responderam sim, receberam na DM uma foto de 4 marcas de digitais. As marcas indicavam a ordem dos números a serem discados durante a ligação na central do parque, sendo que a digital mais apagada foi o primeiro número discado e a digital mais visível foi o último número discado. Tudo isso formou o ramal 8426, e ao discá-lo durante a ligação, era reproduzido um áudio com o código Morse, que é a senha da postagem. Um 57/57. O conteúdo da postagem era sobre a cigana ter se apaixonado pelo Sr. Frake, mas ele a usou e a descartou, se envolvendo com outra cigana. Zarastro, com o coração despedaçado, partiu dali, mas antes amaldiçoou o Circo dos Horrores, para que o seu sucesso se tornasse ruína. Porém, a maldição também se virou contra ela mesma, e a cigana passou a perder seus dons, suas conexões espirituais, e sempre tinha pesadelos com o palhaço Devil. Vocês acham que as coisas já estavam terríveis até aqui? Calma que vai piorar. 12ª senha, da postagem de 19 de agosto, escondida no mosaico atualizado, agora com um céu estrelado, mas bem escuro. Clareando a imagem e invertendo, a constelação era de Cygnus, o cisne. E Cygnus é a senha. O conteúdo da postagem era um vídeo de 2 espadas rotacionando, bem similar aos sinais do alfabeto de semáforo. Seguindo esse alfabeto, davam as letras U, M, B, L, O, F, A, N, O. Abaixo do vídeo tinha um texto invisível, falando sobre letras para formar um nome. E também havia um link escondido em um traço no final do texto, que levava para outro vídeo com outro código Morse. Que formava esse número: 7, 5, 6, 8, 9, 1, 4, 3, 2. As letras descobertas no vídeo das espadas tinham a mesma quantidade dos números do código Morse, e juntando essas duas informações, as letras correspondem ao valor dos números encontrados. E se reorganizarmos as letras com base nos números e em ordem crescente, forma a palavra fonâmbulo. Em sua escrita em italiano, funâmbulo, que significa equilibrista, aquele que anda na corda bamba. Ok, funâmbulo. Essa foi a primeira senha que descobrimos, mas que até aquele momento não tínhamos onde usá-la. Mas por precaução, guardamos essa informação. 13ª senha, da postagem de 21 de agosto. A senha estava escondida em outro mosaico atualizado no Instagram de Zarastro e era uma imagem borrada, mas com uma pesquisa insistente com os tons de cores e formas, encontramos a foto real que era do antigo anfiteatro de Philip Astley, e a senha era o nome Astley. O conteúdo da postagem era outro vídeo, dessa vez com uma imagem de ponta cabeça com pregos formando um código binário. Os pregos baixos indicavam o número 0 e os pregos altos indicavam o número 1. Na conversão de números em letras, é possível achar algumas letras perdidas em algumas linhas em meio às repetidas. I, A, F, R, K. E essa foi outra senha que não tínhamos onde usar naquele momento, mas também até aquele ponto não tínhamos certeza se essa era a forma correta de desvendar esse enigma, além de que as letras tinham que ser reorganizadas, ou até poderiam estar faltando mais algumas. De todo jeito, não sabíamos o que tínhamos que fazer com essas letras, mas seguindo. Quase lá, galera, aguentem mais um pouco.
na 14ª e última senha do blog Ghosvali, da postagem de 23 de agosto, a senha estava escondida no mosaico atualizado, agora com uma imagem de 9 balões nas cores vermelho e preto. E depois de nos acostumarmos com tantas interpretações complexas para descobrir as senhas, o difícil nesse enigma foi tentar o mais óbvio. Parece que a cigana quis dar um desconto pra gente nessa, pois a senha era apenas a quantidade de balões que estavam no mosaico, 9. Em teoria, essa foi a mais fácil de todas, mas em compensação, o que veio depois acabou com os nossos neurônios de vez. O conteúdo da postagem era um vídeo de uma máquina de escrever com áudio grave e desacelerado. E na descrição desse outro vídeo tinha outro link que levava para mais um, e assim sucessivamente até revelar um total de 10 vídeos. Pegando esses 10 vídeos e acelerando e deixando os áudios mais agudos, descobrimos uma voz feminina falando em francês. Então tentamos reorganizar a ordem dos vídeos com base no áudio, e isso formou a frase Cher public, de cycle des horreurs arrivés, entre les cycles amusants, mon lipé vont tenir vele pour l'éternité. Oh, oui, o Demont Jr. tá aprendendo francês, mon ami. Zoeira, perdão se eu pronunciei errado. Cher public, le cirque des horreurs est arrivé. Venez, le cirque est amusant, mais il peut vous tenir éveillé pour l'éternité. A tradução dessa frase é: caro público, o circo dos horrores chegou. Venham, o circo é divertido, mas ele pode te manter acordado pela eternidade. Além desse detalhe do áudio, os vídeos tinham frames cortados mostrando teclas sendo digitadas na máquina de escrever. As teclas eram Ctrl 2, 20, Ctrl 9, 2 Ctrl, Ctrl 5, Ctrl 8, Ctrl 5, 2 Ctrl, 20. Eu parabenizo muito quem chegou até aqui sem perder tanto a sanidade, pois aqui empacamos. Descobrimos uma palavra num enigma, não tínhamos certeza se descobrimos o segundo enigma e ainda não tínhamos entendido esse terceiro. E para piorar, Zaraço compartilhou um link para os participantes já enviarem a senha final. Segundo as inscrições da página de inscrição da senha, ela seria composta por 3 sequências de caracteres separadas por traços. E também dizia que as senhas seriam descobertas através das interações e postagens dos blogs Ghosvali e O Último Rastro. Mas nós estávamos na dúvida e confusos se tínhamos que enviar as senhas já utilizadas para comprovar que estávamos jogando o ARG desde o começo, ou se ainda não tínhamos descoberto alguma parte importante. A única certeza, entre aspas, que tínhamos era uma das senhas, que era a palavra fonâmbulo. E para pressionar ainda mais, tínhamos que pensar muito antes de enviar qualquer senha, pois cada participante só podia enviar uma tentativa por dia, e esperar até o dia seguinte para receber alguma resposta ou enviar outra tentativa. E já estávamos na semana final da fase virtual do ARG. Então, revoltados e desesperados, começamos a mandar vários directs no Instagram de Zaraço, pedindo ajuda, dicas, qualquer orientação. E para cada pergunta, a cigana dava uma dica enigmática. Uns dias depois, ela postou dicas fixas no Stories em destaque que finalmente nos guiaram às senhas que faltavam. As dicas nos ajudavam a entrar nas últimas 3 postagens do blog Ghosvali e desvendar as etapas dos enigmas, mas a dica final foi a mais esclarecedora. Uma imagem mostrando 9 estrelas, 5 sóis e 10 luas, que obviamente indicavam a quantidade de letras que cada senha teria. Com essas dicas da cigana nos stories e nos directs e vários raciocínios trocados entre os participantes no grupo do ARG, chegamos à conclusão de que as 3 senhas finais tinham as seguintes características. Eram 3 palavras, ou seja, não tinha nenhum número. Eram 3 cargos de trabalho de circo, uma palavra tinha 9 letras, outra tinha 5 letras e outra 10. E as 3 palavras estavam em idiomas diferentes. E um outro detalhe percebido é que cada palavra estava no seu idioma original de criação. Então, vamos por partes. Nós já tínhamos a primeira palavra, fonâmbulo, 9 letras, idioma italiano, cargo de equilibrista. A segunda, tivemos que olhar para a foto dos pregos e relacionar com as letras encontradas pelo código binário.
E chegamos em fakir, 5 letras, idioma turco, e se refere a um indivíduo que realiza feitos impressionantes de resistência à dor, como deitar em camas de prego. E a terceira e última palavra foi a mais chatinha de achar. Vamos relembrar as pistas do último enigma. Nos vídeos da máquina de escrever, tínhamos as seguintes teclas: CR, 2, 20, CR9, 2CR, CR5, CR8, CR5, 2CR, 20. E conseguimos identificar que eram essas teclas colocando uma foto do modelo da máquina de escrever junto do vídeo para vermos que teclas estavam sendo digitadas. E pelas dicas que a cigana dava nos directs sobre essa parte, esses símbolos seriam trocados por letras e a palavra poderia surgir. Mas como? Bom, antes, permitam-me destacar um detalhe dessa máquina. No caso deste modelo de máquina de escrever, não tem uma tecla com o número 1. E a tecla que supostamente deveria ser este número é a tecla CR, ou Ctrl, que está localizada antes do número 2 e na fileira de teclas de números em ordem crescente. Então, poderíamos considerar o Ctrl como o número 1. Sendo assim, agora temos os números 1, 2, 20, 19, 21, 15, 18, 15, 21, 20. E agora? Se a gente pegar as letras do alfabeto e identificar a ordem das letras com números em ordem crescente, temos essa lista. A primeira letra do alfabeto é A segunda é B e assim por diante. E com essa lista, se pegarmos os números digitados na máquina de escrever e coletarmos as letras com base nesses números de ordem que elas estão, teremos as letras A, B, T, S, U, O, R, O, U, S. 10 letras certinhas, conforme Zaraço informou. Mas agora precisamos reorganizar as letras para que formem uma palavra. E relembrando as características que a palavra deveria ter, pesquisamos palavras em outro idioma que se referem a algum cargo de trabalho no circo e que tenham todas essas letras. E chegamos em roustabout, 10 letras no idioma inglês e que se refere a um trabalhador braçal responsável pela montagem e desmontagem de estruturas, cuidado com os animais, equipamentos e o terreno. Basicamente um faz-tudo dentro de um circo. Pronto, chegamos às 3 senhas finais: funâmbulo, fakir e roustabout. Enviamos no formulário de inscrição e um tempo depois recebemos um e-mail de congratulares por passarmos para a fase final do ARG, que seria feita presencialmente no parque. Depois, recebemos um formulário para escolher uma data entre as disponíveis para ir com o acompanhante ao parque, junto com algumas pré-instruções sobre o desafio. Agendado e confirmado, chegamos ao parque. E agora, finalmente, como foi o desafio final dentro do túnel cativeiro? As orientações dos participantes no dia escolhido e agendado para o desafio era de estar na frente do túnel cativeiro às 16 horas. E lá, o grupo de participantes iriam aguardar na primeira sala do túnel e receber as orientações da dinâmica, que graças a Deus não exigia tanto do cérebro, só da coragem e do coração mesmo. Nós tínhamos que, um de cada vez, procurar 3 balões vermelhos escondidos pelo túnel pouco iluminado e cheio de monstros às espreitas. O objetivo era levar os 3 balões para a saída do túnel sem estourar nenhum, mas tinha um tempo limite para fazer isso, e haviam 2 opções a serem escolhidas: 3 minutos de duração e usando uma lamparina para iluminar os locais mais escuros, ou 5 minutos de duração, mas sem auxílio de luz nenhuma. Durante o desafio, os monstros chegavam bem perto de você, gritavam, urravam, interagiam com você, tudo para te desconcentrar ou te fazer perder tempo. Como por exemplo, o Sr. Freak, que sempre pedia para o participante sentar numa cadeira porque ele queria contar uma coisa. E o participante ingênuo, achando que ele iria revelar onde estava o balão, na verdade estava perdendo tempo enquanto o apresentador puxava um assunto dizendo que queria torná-lo mais uma aberração do circo. E aí, você também foi mais um que caiu na armadilha do Freak? Outros obstáculos ao achar e pegar os balões eram os locais bem escuros e camuflados em que eles estavam, e alguns objetos pontiagudos por perto que poderiam estourar o balão.
pois eram apenas 3 balões por vez e por participante. Se um só estourasse, já era. No final do desafio, independente se o participante conseguiu achar todos os balões, ou só 2 balões, ou só um, ou até mesmo o participante que desistiu na hora, todos os participantes receberam um certificado exclusivo do ARG com seu nome, junto de algum brinde temático do evento, às vezes uma garrafa, ou um card raro dos palhaços Demont e Devil, ou, como foi no meu caso, um pinzinho da bandeira do evento. E para aqueles que ganharam o desafio final, receberiam um e-mail com instruções para retirar o prêmio final, que, relembrando, era o ingresso Horror Sem Fim, que dava acesso ao parque todos os dias até o final da temporada da Hora do Horror 2025. E caso haja essa dúvida que eu vou falar agora, eu já perguntei, tá? Quando fizemos o desafio final, o evento ainda não tinha sido prorrogado. Então, será que esse ingresso valeria para os dias adicionais da temporada? E a resposta é sim, eu já confirmei isso. Segundo os funcionários, como o ingresso está ligado ao evento, com essa alteração de datas, a validade dele também foi alterada automaticamente no sistema deles. E depois de muito suor, estresse, brigas, risadas, piadas e aprendizados, chegamos ao final do ARG da Hora do Horror 2025. Acho que a única parte frustrante desse desafio final foi não sabermos que fim levou a Verônica Reis, ou seu bisavô Joaquim. Mas quem sabe até o final da temporada mais algum detalhe da trama seja revelado. Talvez até aquela teoria de que a Verônica era cigana nos manipulando todo esse tempo esteja certa. O que vocês acham? Eu queria aproveitar esse vídeo para agradecer e acreditar a participação e dedicação de não só dessas pessoas que eu estou mostrando no vídeo, desculpa, mas é muita gente, galera, mas a todos os participantes que entraram nessa aventura imersiva com a gente. Além de participarmos da história, conhecemos pessoas, fizemos amizades, aprendemos coisas novas, desenvolvemos raciocínios complexos e ainda nos divertimos no parque com um evento e uma experiência exclusiva. Foi uma verdadeira aventura em grupo. E a todos os amigos que eu fiz, queria homenageá-los aqui. Muito obrigado pela ajuda e companheirismo de todos vocês. Admiro muito todos vocês e a destreza que cada um mostrou ao desvendar os enigmas. E torço para que nos aventuremos juntos de novo numa próxima experiência dessas. Agora, só nos resta aproveitar os últimos dias do evento e ver o que o final dessa história nos reserva. Depois dessa experiência, acho que estamos mais preparados para o próximo ARG. Já pensaram como poderia ser no ano que vem? Quem sabe a volta da cabine do horror? Ou até quem sabe um escape room? Já pensaram nessa possibilidade? Muito obrigado, galera, para quem acompanhou a experiência até aqui. A gente se vê no ARG do ano que vem.